Quantas vezes você já ficou com medo de falar com alguma pessoa? Seja no trabalho ou em casa, são muitos os casos nos quais a gente se arma com argumentos para encarar um diálogo, causando cenários de conflito e tensão. Para enfrentar assuntos espinhosos de uma maneira menos desgastante e com melhores resultados, existe o que é conhecido como comunicação não violenta. Trata-se de uma linguagem de comunicação verbal e não verbal voltada em dissolver a carga de agressividade e violência em conflitos. Tudo é possível que essa metodologia de comunicação não violenta facilite quando se trata de um diálogo difícil, de uma necessidade de entendimento e compreensão. A Ângela ministra palestras e cursos voltados para essa metodologia, que foi desenvolvida pelo psicólogo estadunidense Marshall Rosenberg e publicada em livro na década de 70. E esse livro, ele conta uma metodologia própria que ele acabou desenvolvendo para resolver conflitos. E ele foi testando isso nos mais diversos tipos de conflito. Desde o conflito do casal, que não está se entendendo, um fala uma coisa, o outro escuta outra, o tradicional problema de comunicação. Até conflitos gigantescos entre facções, por exemplo, de briga entre um grupo e a polícia, e esse tipo de negociação. E negociações variadas, negociações entre empresas, negociações comerciais. A comunicação não violenta vai em oposição ao comportamento de ataque e defesa. Então a gente vai para uma reunião de trabalho pensando o que eu vou falar. Se ele falar alguma coisa, tal coisa, o que eu vou responder? A gente se arma de argumentos. Quando a gente se arma, é porque nós estamos indo com medo para essa reunião, para esse, Isso é no ambiente de trabalho, o professor em sala de aula. Ele vai com medo de como o aluno vai reagir e o aluno tem medo dele também. Ou tem medo até de si mesmo, tem medo do contexto em que ele vive. Essa comunicação que é baseada no ataque e defesa é o que Marshall chama de comunicação do chacal. O chacal é um animal tipo uma raposa, ele é extremamente agressivo, É a linguagem agressiva. E a proposta diferenciada da comunicação não violenta, ele ilustra com uma girafa. Porque a girafa tem 4 ouvidos, 4 orelhas, na verdade, e uma boca, Essa metodologia envolve 4 etapas do diálogo, todas focadas na pessoa que está falando. Por mais que eu tenha que resolver com você algum assunto espinhoso, delicado, eu vou falar de mim. E é impossível que você se ofenda se eu estou falando de mim. Com essa base, as 4 etapas envolvem a observação da situação concreta, deixando os sentimentos de lado. A partir disso, dizer como se sente neste cenário e quais as necessidades atendidas ou prejudicadas. Por fim, com base no que foi apresentado, é feito um pedido específico para o outro contribuir para melhorar a situação. Quando o outro escuta a sua fala, não tem como ele não compreender você, ele está te compreendendo. Ainda mais quando a gente fala de sentimentos e necessidades humanas. Ele também tem sentimentos e necessidades, assim como eu, assim como o outro. Quando a gente traz o diálogo para esse terreno, para esse lugar, onde todos nós nos conhecemos, isso é chamado empatia. Então, a gente consegue a conexão com a pessoa nesse terreno. E depois a gente pede aquilo que pode nos enriquecer. De repente, construímos uma outra situação, se é possível haver uma mudança em relação ao que precisa ser mudado. E a compreensão dela vai favorecer muito, para ela estar de boa vontade. E não tem ambiente específico para a prática da comunicação não violenta. Seja para o professor na sala de aula, para um casal de namorados, para a relação de pais com filhos adolescentes ou para garantir um ambiente corporativo saudável. Afinal, comunicar faz parte da vida em sociedade.